Ao cruzar a porta de entrada, James percebeu imediatamente que o clima na residência estava pesado, com Mônica sentada rígida e o encarando com um olhar fulminante. Antes que ele tivesse a chance de se acomodar, ela iniciou o ataque verbal. Afirmou saber de todos os detalhes, acusando-o de manter um caso com Tiffany e declarando que já havia buscado orientação jurídica. James ficou paralisado, sem reação. Tiffany era alguém insignificante em sua rotina. Ela havia prestado serviços temporários na companhia por um breve período e o contato entre ambos limitava-se à educação básica de escritório. Contudo, Mônica sustentava a acusação com convicção absoluta. Alegou que Travis lhe contará a verdade e que possuía evidências concretas. James tentava processar a origem daquela insanidade. Travis era somente um colega de trabalho dela, alguém distante do círculo íntimo do casal, citado apenas esporadicamente. Mas a decisão de Mônica parecia irreversível. Para ela, o matrimônio estava encerrado. Declarando-se ferida e incapaz de prosseguir, ela fez as malas rapidamente e partiu, deixando o marido imerso em um mar de dúvidas. O rompimento foi abrupto, sem brigas prévias ou sinais de desgaste severo. Era como se ela estivesse apenas esperando um pretexto para detonar a relação. James virou a noite acordado, revirando a memória em busca de falhas, mas nada justificava aquilo. Tiffany não ocupava espaço algum em sua vida, nem mesmo em seus pensamentos mais remotos. Na manhã seguinte, ele contatou a ex-colega. Tiffany reagiu com espanto, afirmando que nem imaginava ser lembrada por ele. Ela reiterou que jamais tiveram qualquer diálogo fora do ambiente profissional. Foi nesse instante que a desconfiança de James recaiu sobre Travis, o suposto amigo solidário de sua esposa. Aquele homem havia fabricado uma narrativa completa para incriminar James, e Mônica escolheu abraçar. Decidido a limpar seu nome, James iniciou uma auditoria pessoal. Revisou mensagens antigas, calendários e extratos bancários. As contas não fechavam. Mônica alegava estar no escritório, mas as faturas do cartão revelavam gastos em hotéis locais. Dizia visitar familiares, porém o rastreador do veículo indicava localizações distintas. James documentou cada inconsistência, duplicou extratos, salvou conversas e organizou recibos. Cada fragmento de prova foi arquivado com rigor. Ele não a confrontaria sem ter munição suficiente. Enquanto ele agia nos bastidores, Mônica acelerava o divórcio. Enviou a papelada, exigiu partilha de bens, alegou adultério e culpou o marido pelo fracasso da união. James assinou os termos iniciais sem protestar e continuou sua investigação silenciosa. Cessou as tentativas de defesa verbal e focou apenas em desvendar a realidade dos fatos. Rapidamente, descobriu que Mônica e Travis mantinham encontros fora do expediente. Havia fotos em redes sociais, interações discretas e comentários deletados que formavam um padrão suspeito. A indignação de James cresceu, mas ele manteve a frieza. Precisava de certeza absoluta. As evidências precisavam ser irrefutáveis. Dias depois, um e-mail anônimo chegou à sua caixa de entrada, contendo apenas um anexo de vídeo. Ao reproduzir o arquivo, viu Mônica e Travis juntos, rindo e trocando carícias, enquanto zombavam de James, chamando-o de ingênuo. Ela gargalhava como se tudo fosse uma grande armação, demonstrando zero respeito pelo homem com quem dividia o teto. James assistiu à gravação, salvou o arquivo e encaminhou tudo ao seu advogado. A questão ultrapassara a dor ou agora era sobre justiça. Ele bloqueou os cartões conjuntos, retirou sua parte dos fundos bancários, alugou outro imóvel e cortou qualquer comunicação digital com Mônica. A partir dali, a emoção dava lugar à estratégia pura. Ele estava preparado, pois detinha a verdade. Mônica havia demolido o lar, mentido perante a lei e zombado dele, tudo baseado em uma farsa criada por um oportunista. James não precisava proferir mais nenhuma palavra. Quem visse aquelas imagens entenderia o cenário completo, e aquilo era apenas o início. Após ver o vídeo, a fúria transformou-se em uma lucidez gelada. As incertezas evaporaram. A traidora era Mônica. Travis era o amante. O quebra-cabeça se completou.
O distanciamento dela, as discussões fabricadas, a pressa em condená-lo. O que parecia loucura, agora revelava-se tática. Tiffany foi apenas um bode expiatório. Travis montou uma mentira elaborada, mas nunca admitiu a Mônica que era invenção. Ele apenas sugeriu, como quem revela um segredo doloroso. E Mônica, já insatisfeita, aceitou a versão pois era mais cômodo vilanizar James do que assumir sua própria atração por outro. Travis narrou o falso encontro de James e Tiffany, inventou horários e até mostrou imagens manipuladas ou fora de contexto. Travis posou de herói preocupado, dizendo que odiava ver Mônica sendo ludibriada. Lançou a isca e aguardou o resultado. E funcionou. A partir daquele momento, a visão de Mônica sobre o marido mudou. Ela passou a questionar tudo, distorcer fatos e enxergar maldade onde não existia. O casamento, já fragilizado, precisava apenas desse empurrão final. O mais perverso foi o timing escolhido por Travis. Mônica reclamava da rotina e da falta de emoção. Travis surgiu como ouvinte perfeito, o ombro amigo e confidente. Ele escutou, acolheu e forneceu a justificativa ideal para o desconforto dela e a suposta traição de James. Era a desculpa perfeita para quem já vivia uma crise moral. Foi por isso que Mônica mergulhou no erro com tanta convicção. Ela não foi apenas vítima de um engano, ela desejou acreditar naquilo para legitimar o desejo que nutria pelo colega. James desvendou essa trama não apenas pelo vídeo, mas pelo cruzamento meticuloso de dados. Comparou datas, relatórios de GPS e comunicações antigas. As visitas a irmã ou eram estadias em motéis. As reuniões tardias ou coincidiam com a agenda livre da empresa. Pequenas falhas na narrativa dela. James montou o cenário completo, peça por peça. O que mais o feriu foram os comentários no vídeo. Não era só traição carnal, era escárnio. Riam de sua lealdade e silêncio. Era desprezo puro. James encarou a imagem pausada na tela por um longo tempo. O retrato da deslealdade que transformou seu passado em cinzas. A dor existia, mas ele não permitiria que ela o definisse. Aquilo seria sua ferramenta para restaurar sua honra e expor que, por trás da máscara de vítima, havia uma mulher que mentiu e humilhou. Dirigiu-se ao banco, cancelou os acessos dela, protegeu o patrimônio restante e mudou suas senhas. Em seguida, instruiu o advogado a usar tudo, fotos, vídeos e áudios. Seu pedido era simples e justiça. Fatos superam narrativas. No tribunal, lágrimas não venceriam provas documentais. E ele tinha a verdade absoluta. James compreendeu que perdeu a esposa no momento em que ela preferiu confiar num estranho ao olhar nos olhos dele. O homem que ruiu seu casamento usou apenas palavras envenenadas sussurradas no momento certo. Agora, esse veneno seria exposto à luz do dia. A data da audiência chegou. James levantou-se cedo, vestiu-se com sobriedade e saiu determinado. No trajeto, repassou mentalmente os meses de tormento, a acusação injusta, a traição descoberta e o esforço para não explodir antes da hora. Ele optou pelo caminho legal, e cada segundo de autocontrole valeria a pena naquele dia. Mônica já estava lá com sua defensora quando ele entrou. Ela o olhou com um misto de raiva e arrogância. Manteve-se calada, confiante no roteiro que havia criado. O magistrado deu início aos trabalhos. A advogada dela começou atacando, alegando que James mantinha um caso com Tiffany e que a descoberta causou danos psicológicos irreparáveis a Mônica. Usou termos dramáticos, pintando a imagem de uma esposa devotada destruída por um marido cruel. A história seria comovente se não fosse inteiramente falsa. Tiffany sequer existia naquele contexto. Quando chegou a vez da defesa de James, seu advogado foi direto ao ponto. Entregou ao juiz um dossiê completo, um cruzamento de horários, notas fiscais de hospedagem e, finalmente, o vídeo. Solicitou que a mídia fosse exibida em privado para preservar o decoro. O juiz concordou e retirou-se para analisar. James permaneceu imóvel, fitando nada, enquanto Mônica demonstrava nervosismo, mexendo no celular e mordendo os lábios. Sua advogada tentou acalmá-la,
sem sucesso. Minutos depois, o juiz retornou. Com voz impassível, declarou que a acusação de adultério contra James era improcedente por falta de provas, e que, em contrapartida, os documentos da defesa comprovavam, sem sombra de dúvida, a infidelidade de Mônica. Ressaltou a gravidade de usar falso testemunho para obter vantagens financeiras. Sentenciou que James ficaria com a maioria dos bens, a residência e os investimentos, negando qualquer pensão a Mônica. Ela tentou protestar, alegando ter sido manipulada por terceiros. O juiz a cortou, afirmando que ela era responsável por suas escolhas. Mônica silenciou-se pela primeira vez. Sua face empalideceu e sua postura desmoronou. Olhou para James com lágrimas nos olhos, percebendo a dimensão do erro. James não disse nada. Saiu da sala sem olhar para trás. Seu advogado sugeriu uma nota à imprensa, mas ele negou. O necessário já fora feito. O vídeo e a verdade falaram por ele. Ao sair do prédio, sentiu uma leveza inédita. O peso do fim existia, mas a culpa não era dele. No estacionamento, seu telefone tocou. Número desconhecido. Era a esposa de Travis. Com voz trêmula, disse ter recebido o vídeo e pediu um encontro para entender os fatos. James recusou o encontro, mas confirmou a veracidade do material. Disse que ela merecia saber a verdade sobre o marido. Travis destruíra 2 famílias com uma mentira, e Mônica fora sua cúmplice. James buscava paz, não vingança. E naquele dia, ele obteve exatamente isso, saindo com a consciência limpa. James venceu nos tribunais. A farsa de Mônica caiu por terra. Porém, uma questão permanecia: e quem enviou o vídeo decisivo? Aquele arquivo chegou sem remetente. James o utilizou legitimamente, mas a origem era um mistério. Até que, certo dia, o telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Ele atendeu por intuição. Uma voz jovem e educada se apresentou como Alex, técnico de reparos de celulares. Disse que ligava por respeito e assumiu a autoria do envio. James ouviu atentamente a explicação. Travis havia levado o aparelho para conserto, reclamando de lentidão e travamentos. Chegou à loja tratando a todos com grosseria, exigindo prioridade e insinuando que os técnicos eram incompetentes. Dizia que o celular continha dados vitais e não podia ficar nas mãos de amadores. Alex engoliu a raiva e fez o serviço. Durante o backup, encontrou uma pasta de mídia desorganizada. A curiosidade bateu ao ver um arquivo longo nomeado O Mônica Hotel. Ao assistir, viu a traição explícita e ouviu os insultos contra o marido traído. Aquilo o marcou, especialmente lembrando da arrogância de Travis no balcão. O vídeo era a prova daquela soberba. Alex notou nomes e detalhes na conversa que permitiam identificar as pessoas. Decidiu investigar. Buscou nas redes sociais até achar uma foto antiga de Mônica e James marcados em um evento. Dali, localizou o e-mail corporativo de James e disparou a prova. Ao telefone, Alex pediu desculpas pela demora. Disse que hesitou, mas ao saber do desfecho do processo, sentiu que devia se revelar. James agradeceu profundamente, dizendo que aquele ato salvou seu futuro. Perguntou o motivo da atitude. Alex respondeu simples: aquele cara me tratou como lixo, e vi que ele fazia o mesmo com você. Isso foi o suficiente. James desligou, refletindo sobre como o destino age. Um técnico honesto, um cliente rude e um arquivo esquecido mudaram tudo. O tempo passou. James reconstruiu-se com dignidade e silêncio. Seu nome, quase manchado, agora inspirava respeito. Organizou sua vida, expandiu a empresa e usou a dor como combustível. As noites insones viraram produtividade. As memórias ruins viraram lições de cautela. Fez terapia, cuidou da saúde e cercou-se de gente leal. Jamais difamou Mônica publicamente. A vida cuidou disso. Ela perdeu muito mais que um marido. Teve que se mudar para um bairro inferior.
Amigos se afastaram ao saberem da farsa. O vídeo vazou discretamente no círculo social de Travis. Os convites cessaram. Travis, por sua vez, foi deixado pela esposa dias após a revelação. O divórcio dele foi implacável e cirúrgico. A esposa de Travis sabia exatamente como agir. Travis tentou contatar Mônica, mas ela o bloqueou. O silêncio entre os cúmplices foi total. Sem o amante e sem o suporte financeiro de James, Mônica enfrentou a ruína. Tentou empregos em outras regiões, mas sua reputação a precedia. Durou pouco em um escritório pequeno. Fracassou em uma sociedade com uma amiga. Parecia presa num ciclo de derrotas. Em um momento de desespero, Mônica engoliu o orgulho e escreveu para James. Uma mensagem longa, repleta de culpa. Disse estar envergonhada e vazia. Confessou que Travis inventou tudo sobre Tiffany. Admitiu que sempre soube da integridade de James, mas preferiu a mentira para encobrir suas próprias falhas emocionais. Sugeriu um recomeço, talvez uma amizade. James leu, respirou fundo e lembrou-se de quem ele era quando foi expulso de casa injustamente. Respondeu brevemente, imperdoava, mas não havia volta. O que quebra daquela forma não se conserta. Ele aprendeu a se valorizar. Ela não replicou. Meses depois, James foi jantar em um restaurante sofisticado. Estava acompanhado de Mega, sua nova parceira, numa relação baseada na verdade. Sentaram-se à mesa, rindo e conversando. Ele não notou que, ao fundo, Mônica saía do vestiário dos funcionários, ela agora gerenciava o salão. Ela viu o sorriso dele, a postura leve, a companhia de Mega e o carro importado lá fora. Viu a vida que jogou fora. Parou por um instante, depois virou o rosto e recuou para os bastidores, aguardando a saída deles. Não suportaria ser vista naquela condição. Aquela noite foi a prova final de que escolhas trazem consequências. Tudo que nasce na mentira, morre na solidão. O maior castigo é ser espectadora da felicidade que você desprezou. James saiu sem saber da presença dela. Entrou no carro com Mega, segurou sua mão e comentou como a noite fora perfeita. E foi, pois ele havia encerrado aquele ciclo. A dor virou sabedoria, a queda virou ascensão. Ele seguiu adiante, sem olhar pelo retrovisor, pois certas histórias não merecem continuação. Apenas o ponto final. Grato pela sua audiência. Se curtiu, faça sua inscrição no canal e ative o sino para receber novidades. Até a próxima.